Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui pelo nosso canal no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. Dias de carnaval, mas a luta não pode parar, a luta por direitos. E hoje, nesse Palavra Ética, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. A Prefeitura de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, está amputando a área da APA Chapada do Lagoão para atender à ganância de mineradoras? Essa pergunta está no ar. E hoje eu tenho a alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui 3 lutadores na defesa da APA Chapada do Lagoão. Mas antes, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui para acompanhar essa nossa transmissão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se quiser, dê o like aqui nesse nosso programa para que outras pessoas possam também assisti-lo. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Se possível, compartilhe, divulgue esse nosso programa Palavra Ética para que luta por direito socioambiental ganhe relevância nessa causa tão importante que nós vamos apresentar. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar aqui nesse Palavra Ética com 3 grandes militantes. Está conosco Danilo Borges, que é vereador lá do município de Araçuaí, no querido Vale do Jequitinhonha. Está conosco também Lucas Martins, que é quilombola do quilombo Córrego do Narciso do Meio e também é militante do movimento atingidos por barragem. Está conosco também o professor Dr. Kaique Cardoso, que é professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus de Araçuaí. Professor Danilo, ligue o seu microfone, seja bem-vindo, meu irmão. Se apresente, por que você está nessa luta em defesa da APA Chapada do Lagoão? Olá, Frei. Queria te agradecer primeiramente por essa oportunidade, eu vejo, de dar espaço, voz e vez a essa luta, Para quem não conhece, a Chapada do Lagoão está localizado no município de Araçuaí, no estado de Minas Gerais, aqui no Vale do Jequitinhonha. Esse espaço, Frei, a Chapada do Lagoão, a APA, é um local, uma terra de lutas, o qual desde a década de 70, 80 vem resistindo às pressões econômicas, Naquele tempo lá, anteriormente, os agricultores, os chapadeiros, as comunidades tradicionais resistiram à pressão da monocultura do eucalipto, Inclusive, vários desses moradores colocaram em risco a sua vida, da sua família, para preservar esse espaço, Esse espaço considerado uma caixa d'água de Araçuaí, localizada num divisor de águas. Essa área está na divisa de 2 comitês de bacias, que é o comitê de bacia, o JEC 2, que é do rio Araçuaí, e o JEC 3, que é dos afluentes médio e baixo do rio Jequitinhonha. Então, é um espaço que é feito de luta por esses agricultores, e boa parte deles ainda estão lá, resistindo, morando e trabalhando lá. Não podemos também esquecer, Frei, de falar da importância da Igreja Católica, o qual também fez presente naquela época, lá em defesa por esse espaço, o Padre Lino, o Padre Itamar, o Padre Domingos, o nosso saudoso Dom Enzo, e dos agricultores, que a gente não pode esquecer, Zezé da Tesoura, seu Zé Baixinho, seu Antônio Gomes, que colocaram em risco a vida e que esse espaço hoje está da forma que se encontra, Por isso, eu estou nessa luta, Frei, porque essa luta ela iniciou na década de 80, ela resistiu, ela, por conta dessa movimentação da sociedade naquela época, na década de 80, criou-se um artigo na Constituição do município de Araçuaí, que é a nossa lei orgânica, o qual prevê que a Chapada do Lagoão é um espaço de preservação ambiental, sabe? E aí ela foi regulamentada depois por uma lei de 2007, o qual delimitou o seu espaço, geográfico, assim como o seu tipo de uso, que é de uso sustentável. E agora nós fomos pegos de surpresa, Frei, com a proposta do prefeito, que esse projeto de lei número 02 de 2025, datado dia 7 de fevereiro de 2025, o qual ele propõe a redução drástica, dessa APA, no qual se está retirando 23% dela. Essa área de proteção, hoje ela totaliza 24 mil hectares,
e na proposta do prefeito ele está querendo retirar 5.500. Ele apresenta 2 argumentos, né? O primeiro, que seria uma incongruência geográfica, vamos dizer assim, que no momento da criação da lei, que o município de Araçuaí evadiu o território de Caraí, né? Só que o mais impressionante que no relatório que está em anexo ao projeto de lei encaminhado para a Câmara, Frei, essa possível evasão de território é só de 86 hectares, sabe? E aí a segunda justificativa, que é mudar o parâmetro da altura, né, da APA, que é a cota, de 500 para 575. E com essa mudança, ele retira 23% da área da APA, sabe? Então, assim, nós não concordamos, sabe? Eu juntamente com minha colega vereadora Sheila, no qual a gente faz parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, não concordamos com essa matéria, esse projeto, o qual ele entrou na Câmara Municipal de Araçuaí em caráter de urgência. Para você ter noção da gravidade, ele poderia ter sido lido, debatido e votado na mesma sessão. Um projeto no qual também não houve um processo de consulta a essas comunidades tradicionais que estão lá inseridas, e a gente sabe que existem legislações, né, que garante o direito da consulta prévia e informada livre desse povo que habita nesse território. Então, assim, nós vemos com muita preocupação, né, essa situação toda que se encontra. O projeto, ele já tramitou nas comissões, o que é mais grave ainda, porque houve, Frei, uma recomendação do Ministério Público para o prefeito e para a Câmara, para que o projeto não tramitasse e para que ele seja retirado de pauta, até mesmo para atender, né, o direito dessas comunidades tradicionais de serem consultadas. E aí eu deixo meu apelo, né, a quem está nos ouvindo, né, porque é uma situação muito crítica. Nós estamos falando de uma área que está numa transição de biomas, né, é uma questão de segurança da biodiversidade, é uma questão da segurança hídrica, né, é uma área no qual tem mais de 100 nascentes catalogadas, mas eu vou deixar aí um pouco para o professor, um morador, que é o Lucas Martins, falar um pouco, né, mas, no mais, eu te agradeço, Frei, por abrir esse espaço para a gente poder estar falando com as pessoas, né? A gente teve agora na audiência pública, na Assembleia Legislativa também, o qual teve debatendo sobre os possíveis impactos socioambientais, porque é um projeto de magnitude o qual está sendo tratado de uma forma tão rápida que não está dando nem tempo da gente aprofundar os estudos ou contrapor, né, o relatório, o qual que a gente também tem alguns questionamentos pelas as brechas que estão presentes nesse relatório, tá bom? Ok, gratidão, muito obrigado por essa introdução, Danilo, você que é um vereador firme, combatente na defesa dos interesses do povo e no interesse dos direitos da natureza, né? Eu, Frei Gilvander, eu fiquei profundamente indignado, estarrecido quando ouvi falar desse projeto. Falei, pelo amor de Deus, nós estamos em um contexto mais do que de mudanças climáticas, estamos em contexto de emergência climática, né? Com eventos extremos cada vez mais letais e frequentes, né? Nosso querido Papa Francisco, nos seus 10 anos de pontificado, sempre alertando, gente, vamos cuidar da nossa casa comum, o planeta Terra, é nossa única casa comum, né? E um modelo capitalista de desenvolvimento está nos levando ao abismo, provocando um apocalipse aí, né? Então, assim, cheira muito mal, né? Os interesses, há indícios seríssimos de interesses escusos do prefeito de Araçuaí, e espero que todos os 11 vereadores do município de Araçuaí arquivem esse processo, esse projeto, porque é um absurdo. E não é por acaso que nós colocamos esse título aqui na nossa prosa, não, né? A prefeitura está amputando a área da APA Chapada do Lagoão para atender a ganância sem fim de mineradoras. Mas agora eu vou chamar para entrar nessa prosa aqui também o professor Kaique Cardoso, que é doutor, né, e também professor do Instituto Federal lá do Norte de Minas Gerais, do campus de Araçuaí. Professor Kaique, bem-vindo, meu irmão, se apresente, por que você está nessa luta e quais são os argumentos da perspectiva técnica que você já vem socializando aí com a comunidade, que demonstra que esse projeto de lei para amputar a APA Chapada do Lagoão não tem pé nem cabeça. A palavra é com você, professor Kaique. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Frei. É uma oportunidade que a gente tem de colocar a nossa voz aqui,
para que sejamos ouvidos, né? Eu não sou do território, eu sou da Bahia, mas eu moro aqui desde 2016 e... Aqui em Araçuaí, né, que você disse. Aqui em Araçuaí. E em alguma das minhas falas, né, eu sou questionado justamente por isso, porque eu não sou do território, então por que eu estou aqui em Araçuaí na defesa dessa área de proteção ambiental? Bem, eu sou engenheiro florestal, né, estou como professor, sou servidor público federal, e a minha única função aqui no território, meu único objetivo é justamente informar, educar, passar o conhecimento de forma técnica para que a gente não extrapole os limites da ética, né? Então, esse é o meu objetivo aqui e o meu movimento como luta. Eu também sou membro aí do Conselho Gestor da APA Chapada do Lagoão. Esse Conselho Gestor é um órgão consultivo e deliberativo sobre as atividades que podem ser feitas ou não podem ser feitas dentro da APA, e de uma forma de organicidade mesmo. E além membro do Conselho Gestor, estou como coordenador do plano de manejo da APA. Esse plano de manejo, ele vem da emenda parlamentar da deputada federal Célia Chacriabá, que é muito preocupada com o meio ambiente, e é justamente por meio dele que nós podemos estabelecer, dentro da área de proteção ambiental, a APA, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, consultar as comunidades, qual o interesse da comunidade de preservar, de realizar as suas atividades agropecuárias. Então, eu estou aqui, neste momento, como um aporte mesmo, tanto de luta e como professor para a informação e desmentir aí algumas fake news que está assolando a nossa luta. Kaique, eu gostaria de, aproveitando da sua competência, né, porque hoje nas lutas nossas por direito, seja por direito à terra, por direito ao meio ambiente equilibrado, por direito à cidade, por direitos humanos fundamentais, muitas vezes as pessoas falam assim, Frei Gilvander, mas o pessoal está só gritando, reivindicando, cadê a competência técnica? Cadê a argumentação técnica? Né? Então é muito importante falar que você é engenheiro florestal, né? Você já defendeu mestrado, doutorado. Então eu queria levantar algumas perguntas aqui para você socializar com as pessoas de perto e de longe, com a sociedade, com as autoridades aqui, né? Para quem não conhece, né? O que é uma unidade de conservação, quer dizer, uma APA? Como a APA se caracteriza dentro desse sistema? Quais as justificativas para a apresentação de um projeto de lei para diminuir e amputar a área de uma área de proteção ambiental? O que é um impacto ambiental e quais os impactos ambientais que você percebe que, caso esse projeto de lei seja aprovado aí na Câmara de Vereadores de Araçuaí, querida cidade do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e seja sancionado pelo prefeito, quais os impactos? Essa nova delimitação pode gerar impactos? Quais? Os relatórios técnicos apresentados no projeto de lei abordam esses impactos, né? Ou estão querendo empurrar a goela abaixo aí, como o vereador Danilo Borges já começou dizendo que o prefeito já deu entrada no projeto de lei em regime de urgência, querendo que fosse aprovado assim, a toque de caixa, na calada da noite, sem discussão com as comunidades. Aliás, Danilo, depois eu quero que vocês me ajudem para as pessoas dizendo quais são as comunidades que estão próximas aí, né, que serão certamente atingidas, né? Os moradores são impedidos de exercer atividades dentro dessa APA? Um rol de perguntas aqui, mas devolvo a palavra para você, doutor Kaique, para você tentar trabalhar isso conosco. Então, obrigado. São algumas perguntas aí. Se eu fugir um pouco, eu gostaria que você retomasse
aqui para a gente poder conduzir. Então, como primeira pergunta, o que seria uma unidade de conservação, né? Nós temos, dentro da legislação brasileira, uma lei, a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, isso é uma lei federal. E ela define a unidade de conservação como um espaço territorial, incluindo seus recursos ambientais, as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com o objetivo de conservação dos limites definidos sob regime especial de administração. Esse regime especial, no caso da APA, por exemplo, seria o Conselho Gestor. Aí você me pergunta, então, como que essa área de proteção ambiental, APA, se caracteriza dentro desse sistema e dentro dessa lei nacional? Uma APA, a área de proteção ambiental, ela está na categoria de uso sustentável. As unidades de conservação, elas se dividem em duas. Elas podem ser proteção integral e de uso sustentável. Aquelas unidades de proteção integral são aquelas unidades que não permitem o uso dos recursos naturais. Não permite coleta, não permite atividades agrícolas. Já de uso sustentável, são unidades de conservação em que é permitido o uso direto dos recursos. Então, nós estamos falando da APA, Área de Proteção Ambiental, como uma unidade de conservação de uso sustentável em que é permitido atividades serem exercidas dentro dessa APA, inclusive as áreas privadas. Ou seja, um produtor que está inserido dentro de uma APA, ele não perde a sua propriedade. E ele tem o direito de exercer as suas atividades dentro da sua propriedade. O que seria diferente, por exemplo, de uma área de unidade de conservação de proteção integral, em que a maioria dessas unidades de proteção integral, as áreas privadas deveriam ser desapropriadas. No caso da APA, isso não existe. No caso da APA, de uso sustentável, a área privada é do morador, é do proprietário, e ele pode utilizar essa área dele, essa propriedade, de acordo com o que prevê dentro dos regulamentos e das restrições que são estabelecidas justamente no plano de manejo. E esse plano de manejo é o que a gente pretende elaborar, dialogando diretamente com essas comunidades. Porque a gente não pode fazer um plano de manejo arbitrário. Nós temos que consultar a população e saber, dentro dessa área de proteção ambiental, o que é interessante manter, o que a população, os moradores ali, eles têm necessidades e têm anseios para poder construir. Inclusive, é importante falar o seguinte, que mesmo sendo unidade de conservação de uso sustentável, os próprios moradores, eles podem receber por isso, e receber eu falo em questão monetária mesmo, de dinheiro, porque em algumas unidades de conservação já estabelecidas no país, a visitação de pessoas, por exemplo, recreativo ou uso educacional e científico nessa área, podem ser cobrados dessa população que vai visitar e esses valores serem revestidos para a própria comunidade, que elas estão ali, conjunto, para proteger uma área de relevância ecológica. Essa foi a primeira pergunta, né, do que é unidade de conservação, o que seria uma APA, eu não sei se eu esclareci muito bem. Muito bem, a outra é sobre os impactos. Sobre os impactos. Bem, quando a gente fala sobre impacto ambiental, a gente não pode esquecer de consultar a legislação brasileira. E nós temos
uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é presidido, né, tem como presidência a ministra do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, Marina Silva. Mas quando a gente fala de impacto ambiental, não podemos deixar de lado de citar uma legislação, uma resolução do CONAMA, desse Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 1, de 23 de janeiro de 1986. Então, perceba, nós estamos falando de uma legislação, de uma resolução que é anterior à nossa própria Constituição Federal de 88. Nessa resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 1986, eles deixam bem claro o que seria impacto ambiental. Então, ele considera impacto ambiental como qualquer alteração, seja das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas. Então, o impacto ambiental é tudo aquilo que altera a condição do meio ambiente resultante das atividades do ser humano. Só que existem alguns incisos nessa resolução. Esses impactos, eles têm que afetar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade de recursos ambientais. Então, quando a gente fala de impacto ambiental, nós estamos falando de alterações no meio ambiente causadas por ser humano que vai afetar a população, a saúde, o bem-estar, a estética. E quando a gente concilia, né, o que seria impacto ambiental com essa possível redelimitação da área de proteção ambiental, nós temos diversos impactos ambientais. Os impactos ambientais de ordem física, que aí a gente vai falar sobre água, solo e ar. Nós temos os impactos ambientais de ordem biológica, que aí a fauna, a flora. E nós temos também impactos ambientais a nível social, que seria emprego, saúde, educação e por aí vai. Diretamente agora falando sobre esse projeto de lei, tem um relatório técnico que eles estabelecem algumas justificativas para a redelimitação. Infelizmente, eu não concordo, ou felizmente eu não concordo com eles, né? Apesar de serem também engenheiros ambientais, engenheiros florestais, e eles falam o seguinte, que diminuir a área de proteção ambiental seria interessante porque irá homogeneizar a área e essa homogeneidade tornar a área com menor diversidade iria facilitar a gestão dessa unidade de conservação. Isso é muito lamentável. Isso é conversa fiada, né? Porque eu já disse aqui para vocês o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que fala que temos que proteger territórios com características naturais relevantes, com a biodiversidade. Então, como que a gente propõe, e aí como relatório técnico, uma justificativa de que diminuir a área seria melhor para a gestão porque vai diminuir a biodiversidade? Isso é lamentável. Então, o próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação fala que quanto maior a diversidade, os recursos, sejam eles ecológicos, sejam eles geológicos, sejam eles de fauna, de flora, aí sim que devemos proteger esse território. Então, é uma justificativa muito lamentável e eu arrisco a dizer que é, inclusive, uma justificativa mentirosa.
porque eles passam por cima da própria ética, né, do exercício profissional. Eles sabem disso. Eles têm acesso à lei. E eles sabem que não é uma justificativa você diminuir uma área de proteção ambiental para torná-la mais homogênea, para facilitar a gestão. Uma vez que a unidade de conservação, ela deve respeitar a biodiversidade. Já está aí, biodiversidade. É diversidade, não é homogeneidade. Você me fez uma outra pergunta. A outra pergunta é sobre se você já começou a citar aí, se há interesses controversos, ou poderia perguntar assim, motivos escusos, né? Porque, doutor Kaique, você está me fazendo lembrar, aqui eu moro em Belo Horizonte, mas pela Comissão Pastoral da Terra, acompanho muitas lutas aqui na capital mineira, na região metropolitana, luta por terra, por moradia, e a luta também para frear essa ganância das mineradoras. E eu, nos meus 30 anos, acompanhando lutas por direitos, nossa, tem hora que a gente vê cada mentira deslavada, cada cara de pau, né, de funcionários das mineradoras ou de empresas consultoras que estão ganhando muito dinheiro para produzir tal documento, que a gente vê assim, gente, deveria sair preso daqui com esse tipo de argumentação. Você me fez lembrar, professor doutor Kaique, por exemplo, quando a mineradora Vale, há 21 anos atrás, estava insistindo para obter o licenciamento para se começar uma mina, Capão Xavier, aqui em Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte, que iria estraçalhar com 10% dos mananciais que abastecem Belo Horizonte e região metropolitana, a consultoria, as empresas, dentro do relatório, eles chegavam a dizer que não, se a gente fizer mineração, vai acontecer uma multiplicação das águas. Com a mineração, Belo Horizonte e região metropolitana terão uma quantidade de água muito maior e água de classe especial. Gente, uns absurdos assim. Então a pergunta é essa, doutor Kaique, se analisando a argumentação deles, se dá para perceber, como você já começou a apontar aí, né, essas ilegalidades, e eu arrisco dizer também imoralidades, coisas assintosas, né? Parece que eles pensam que o povo é burro, que não entende, não tem sensatez. Doutor Kaique. Olha, eu fico até constrangido quando eu cito esse relatório técnico e eu analiso ponto a ponto sobre a questão técnica realmente. Não tem pé com cabeça? Primeiro porque a justificativa de redelimitar a APA, o próprio vereador Danilo já falou, é que está extrapolando o limite municipal de Araçuaí. Só que isso não é verdade. A lei de criação da APA Chapada do Lagoão, é a lei de 89 do ano de 2007, ela deixa bem claro, a APA Chapada do Lagoão, ela se inicia e se encerra no limite e na divisa entre os municípios de Araçuaí e Caraí, aqui de Minas Gerais. Até porque o município não pode legislar no município vizinho, né? Seria um absurdo. Perfeito, né? Concordo. Só que isso não é o real, porque a própria lei fala que inicia e termina na divisa e no limite do município. E eles colocam como justificativa, né, um ofício que foi enviado da Prefeitura de Caraí em 2024 para a Prefeitura aqui de Araçuaí, em setembro, 17 de setembro de 2024, Caraí questionando realmente isso, né, que tem parte da área de proteção ambiental no município de Caraí, pede para a Prefeitura tomar providências. Só que analisando o relatório técnico, as visitas de campo desses engenheiros aconteceu no início de 17 de setembro até 19 de setembro. Ou seja, Caraí manda um ofício para Araçuaí em 17 de setembro e a equipe técnica para poder redelimitar já está visitando a APA em 17 de setembro, no mesmo dia. A prefeitura foi muito eficiente, né, nessa questão. Para não falar outras coisas aqui.
Então, no mesmo dia que recebe ofício, no relatório técnico está que já foram feitas visitas em campo. Se estivesse APA em Caraí, tudo bem. Era só retirar aquela parte, o município não pode legislar em outro município. Perfeito. Só que, como mesmo o vereador Danilo falou aí para a gente, não é questão apenas de retirar de Araçuaí. O relatório técnico, eles redelimitam todo um perímetro em volta da APA Chapada do Lagoão. Ou seja, a justificativa não seria retirar de Caraí? Por que então mexer em todo um perímetro? Na justificativa eles colocam que Caraí ali tem 86 hectares da APA que está em outro município. Mas retirando todo um outro perímetro, a gente tem uma redução de 5.500 hectares. Os 20% da APA. Os 23% que o Danilo aí bem mencionou. Só que, aí você me pergunta sobre interesses, outros interesses que podem estar atrelados a isso, né? Em 2023, a data melhor aí, 16 de agosto de 2023, a Prefeitura Municipal de Araçuaí concedeu a uma mineradora a certidão de regularidade de atividade quanto ao uso e a ocupação do solo municipal. Essa certidão, quando a gente pega as coordenadas geográficas, cai justamente no local em que eles querem redelimitar a APA e esse local vai ficar fora agora da APA. Ficar fora para quê? Ou seja, uma certidão de uso e ocupação do solo que foi emitida em 2023, que, importante ressaltar, já tivemos recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, um ofício em 2023 também falando o seguinte, que qualquer alteração, qualquer atividade de pesquisa, o Conselho Gestor da APA Chapada do Lagoão deveria ser comunicado. O Conselho Gestor não foi comunicado sobre essas pesquisas, que o relatório anexo ao projeto de lei está, e muito menos sobre essa concessão da certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura para uma mineradora ter atividade de lavras dentro da APA. Então já começamos por aí. Desde 2023, a Prefeitura não está respeitando as recomendações do Ministério Público e muito menos a legislação da criação da APA sobre essas atividades minerárias que não podem acontecer dentro da APA. Então o Conselho Gestor não fica sabendo, o Conselho Gestor não autorizou, e agora o que parece para mim é que eles querem realmente tornar uma coisa legal que está ilegal, que é essa certidão de 2023 de uso e ocupação do solo na borda da APA e agora com um projeto de lei querendo retirar essa parte que já foi concedida. Então eu vejo isso aí, respondendo a sua pergunta, como interesses, sim, de mineradoras e a própria dívida, não sei, do Poder Executivo nesta questão, né, de tornar uma coisa legal, sendo que hoje ela está ilegal. Que cabe até denúncias, né, e por aí podemos pensar em outras coisas. Ok, professor Dr. Kaique, gratidão por essa análise aqui, muito competente, né? Pela sua análise aqui, para mim, você está confirmando a pergunta desse nosso programa Palavra Ética aqui, né? A Prefeitura de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, está amputando a área da APA Chapada do Lagoão para atender a ganância de mineradoras? Perguntamos. E pela argumentação técnica do professor Dr. Kaique Cardoso aqui, a resposta é sim. Então tem malandragem, né? Nós que acompanhamos lutas por direitos há 30 anos no querido estado de Minas Gerais, já vimos isso. Normalmente se agasalha para depois, primeiro chega uma turma comprando terra, chega fazendo mudança
do solo, da questão da lei orgânica no município, chega mudando o perímetro de um parque estadual, chega propondo tirar um pedaço do APA daqui, aí depois que faz aquilo que aprova, aí logo em seguida vem a mineradora e apresenta um projeto, nós queremos minerar aqui, já que não é APA mais, então está desafetado, agora queremos que vocês deem. Então, gente, vamos abrir o olho, porque, né, mas, professor, doutor Kaique, obrigadão por essa apresentação aqui, que nos deixa mais indignado, mas como Jesus gostava de curar cegueira, né, e todos os milagres que Jesus fazia, o que ele mais amava fazer, curar cegueira, a gente precisa ver de forma crítica e criativa, porque na conjuntura de emergência climática, né, a gente vê em Minas Gerais, muitos territórios estão com aquelas sirenes das mineradoras e aquelas plaquinhas, né, rota de fuga, perigo, perigo, rota de fuga, a sirene. As sirenes da emergência climática estão gritando para a humanidade. Falou, vocês ou preservem ao máximo a natureza, ou vocês vão para o saco. Então, é muito triste ver um prefeito, né, e nós estamos sabendo agora que o querido Vale do Jequitinhonha e como epicentro, o querido município de Araçuaí, está assim, sendo desagarrado numa volúpia, numa ganância sem fim por várias mineradoras, né? A começar do tal de Sigma, que veio, parece, lá do Canadá, com um negócio de lítio, que é lá, transição energética, mentirada e tudo, né? Há alguns dias atrás eu tive a alegria, o professor Kaique, o vereador Danilo e o nosso quilombola Lucas, de entrevistar aqui no Palavra Ética o advogado doutor Elcio Pacheco. E eu perguntei para o prefeito, doutor Elcio Pacheco, a gente vê falar lá aquele genocídio, aquela bagaceira que Estados Unidos e o Estado sionista e colonialista de Israel fazendo lá em Gaza, na Palestina, o povo ucraniano também sofrendo, né? Falei, parece que estão querendo transformar Minas Gerais e várias partes de Minas Gerais, né, como o Vale do Jequitinhonha agora, como aqui a região metropolitana de Verão, numa nova Gaza, um território arrasado. Então a gente, em nome da vida, em nome da nossa responsabilidade geracional com as próximas gerações, em nome das crianças, em nome do Deus da vida, não podemos baixar a cabeça e devemos repudiar com veemência, né, seja gestores públicos, seja vereador, prefeito, governador, né, deputados, quem se deixa cooptar para fazer esses projetos de morte. Mas sem mais, agora com alegria, eu quero passar a palavra pro tá conosco aqui o quilombola Lucas Martins. Ô, Frei, oi. Se você me permitir, você me fez lembrar de outras coisas aqui também que eu gostaria de citar. Meu irmão, você. Você falou justamente sobre mudanças climáticas, né? Nós estamos aqui em Araçuaí, um território que não é novidade para ninguém, que nós estamos atingindo as maiores temperaturas aí do estado, né? Do estado, inclusive, nacional, né? Que na semana passada a gente estava entre as 10 mais quentes do país. Chegamos a ser terceira cidade mais quente do país. E aí, quando você fala de 60 graus. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre empresas canadenses que estão aqui, essas empresas, elas prezam muito pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é pela ONU, Organizações das Nações Unidas, né, a transição energética, esse chamado de lítio verde. Só que, não sei se esquecem, mas elas também fazem parte da Convenção sobre a Biodiversidade. Essa Convenção sobre a Biodiversidade, ela foi instituída lá na ECO 92, uma reunião sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, que também é chamado de Rio 92, em 1992, em que os países membros das Organizações das Nações Unidas têm que se unir para não deixar a gente perder biodiversidade. Então, é uma questão que a gente vê aqui também acontecendo, um neocolonialismo.
Essas empresas que são de fora, internacional, elas vêm, fazem as atividades minerárias, prejudicam a biodiversidade, mas elas se colocam como as que estão ajudando a transição energética do país, mas sem olhar os impactos ambientais que elas deixam nos territórios, como sempre foi. Nós fomos colônia, né, de Portugal, teve a invasão, que levaram recursos ambientais, recursos florestais. Nós estamos vivendo um novo tipo de colonização. Esse tipo de colonização é retirada da riqueza aqui do Vale do Jequitinhonha, esse lítio, e levado para outros lugares. O dinheiro não fica aqui, e o que fica aqui somente são realmente os impactos ambientais e os impactos sociais dessa ganância por dinheiro. Obrigado aí pela oportunidade. Não podemos permitir essa coisa que é brutalmente injusta, né? E agora, gratidão, professor Dr. Kaique Cardoso. Sem mais, com alegria, eu passo a palavra agora para o Lucas Martins, né? Que é morador quilombola, aí do quilombo Córrego do Narciso do Meio, querida comunidade quilombola, que eu espero em breve ter a alegria de visitar, aí no querido município de Araçuaí, né? O quilombo está na divisa com a APA, Chapada do Lagoão, e o Lucas também, que é militante do MAB, que é do Movimento dos Atingidos por Barragem. Lucas, além do que o vereador Danilo Borges e do que o professor Dr. Kaique Cardoso estava colocando aqui, da sua perspectiva, meu irmão, da perspectiva da juventude, dos quilombolas, do MAB, o que é preciso acrescentar? A palavra é com você, liga o seu microfone. Lucas, a palavra é com você. Olá a todos, saudações quilombolas, boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor, o Frei Gilvander, por dar essa oportunidade, a gente está aqui falando, o professor Kaique está mais uma vez explicando, tirando dúvidas da população, é o vereador Danilo Borges, que vem trabalhando nessa luta junto com as comunidades tradicionais aqui da região. A gente vem nessa luta há muito tempo, como conselheiro da APA, porque sempre o conselho é atacado como conselho que não promove o desenvolvimento e atrapalha o desenvolvimento local do município de Araçuaí. Eu venho fazer a minha fala no seguinte quesito. Araçuaí, em 2023, em novembro, chegou a 44,8 graus, uma das cidades mais quentes do Brasil. Cada ano mais quente aqui na região. E quando se fala de diminuir uma APA, as pessoas não contam com as consequências que isso pode ter na vida cotidiana. Não só dos quilombos, não só das comunidades, mas também de toda a população do município de Araçuaí. E é engraçado quando o professor Danilo traz isso, como conselheiro também da área da APA Chapada do Lagoão, o prefeito de Caraí entregou esse ofício no dia 17 de setembro, mas só veio à tona no dia 7 de fevereiro, quando o conselho passava por reeleição e estava num momento frágil. E em nenhum momento as comunidades tradicionais foram consultadas. Teve a consulta livre, prévia, informada de boa-fé, como a Organização Internacional do Trabalho diz, que é a OIT, a 169. E a gente vê as fake news espalhadas principalmente nas comunidades quilombolas, que os agricultores não podem plantar, não podem fazer suas manifestações religiosas, entre outros. Mas para que isso? Por que foi negada a OIT 169? Para que a população não possa ser informada, principalmente as comunidades tradicionais, do que está atrás desse grande desenvolvimento, desse grande poder do capital aqui no município. A perspectiva da juventude, hoje dentro do município, de muitos, é de ir embora daqui da região do Vale de Jequitinhonha, porque você não consegue mais estudar aqui. Os aluguéis triplicados com a chegada dos moradores e não permitem mais acesso de comunidades e de jovens quilombolas ingressarem nas faculdades. Tem aluguel, uma pessoa que de um quilombo que ganha um salário mínimo, que a maioria do meu quilombo ganha um salário mínimo, vai sobreviver vivendo assim. E aí vem essa balela, diminuir a APA vai ser bom para todos. Não, vai ser bom para um grupo específico de pessoas que moram ali, mas não vai ser bom para a maioria da população do município de Araçuaí. A gente fica triste porque o poder parlamentar fala em democracia, mas quando você diz democracia e nega a 169, que é a consulta livre, prévia, informada de boa fé, que as comunidades sejam informadas, isso é negado, até para o próprio Ministério Público. Se
os poderes locais e a prefeitura local não respeita nem o Ministério Público de Minas Gerais, vai respeitar as comunidades tradicionais? Eis a pergunta. Porque eu acho que é dever da população ter uma explicação e participação no que está acontecendo, principalmente as comunidades que estão dentro da área da Chapada do Lagoão serem bem informadas e participar desse debate, porque envolve a vida de várias famílias ali dentro e do município de Araçuaí. Porque o crescimento global está aí. Esse ano a gente vai enfrentando uma das piores secas daqui dentro do município. Falta de água já está acontecendo? Falta de água já está acontecendo, o abastecimento das comunidades rurais, está aí o vereador Danilo Borges, não deixou mentir, é feito por caminhão-pipa. E a gente está falando de uma área que tem várias nascentes. Mais de 100 nascentes? Mais de 100 nascentes. Inclusive, eles pedem um estudo técnico que o Conselho prove que existem essas 100 nascentes. Mas a gente vê a comunidade de Manada Preta sendo abastecida por nascentes. A gente vê a minha comunidade usando água dessas nascentes. A gente vê São Pedro do Córrego do Narciso, que está abaixo da água, usando água dessas nascentes. E, mais uma vez, eles falam que tem que provar. É mais fácil secar uma nascente e abastecer a comunidade de caminhão-pipa do que preservar uma área de proteção ambiental. Ok, Lucas. Frei, posso falar um pouco? Pode, claro. Em cima dessa fala do Lucas, que essa fala do Lucas é importante, porque a gente sabe do trabalho sério que é feito por as entidades que existem aqui no município de Araçuaí, né? A gente não pode deixar de destacar toda uma trajetória, né, de trabalho, junto com as comunidades tem aqui dessas entidades. Eu estou no meu 2º mandato, né, eu estou no meu 5º ano como parlamentar, mas sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado na área de sociedade, ambiente e território, mas eu não posso desconsiderar aqueles que vieram antes, né, e eu tenho que mencionar que o trabalho magnífico feito pela Caritas Diocesana de Araçuaí, né, o próprio CPCD faz um trabalho belíssimo, né, significa? Inclusive, o CPCD é o Centro Popular da Cultura e Desenvolvimento, se eu estiver enganado. Depois o pessoal pode puxar minha orelha. Puxado por Tião Rocha, a turma do D de Gente, e eles fazem esse trabalho, né, de conservação ambiental. Inclusive, tem nascentes que estão hoje preservadas, conservadas, todo o trabalho, que dão o abastecimento para algumas famílias. Por exemplo, tem nascente que abastece famílias lá no Giral, né? E é bom o Lucas falar isso, porque a partir do momento que eles falam que cadê esse estudo, comprove que existe, querer desmerecer todo um trabalho que foi feito dessas instituições com esses moradores, sabe? É muito mais fácil desacreditar, né, um trabalho ali de rede, né, que inclui o próprio Instituto Federal, a Caritas Diocesana, o CPCD, do que realmente vir para somar, entendeu? É muito mais fácil você desacreditar um trabalho, né, de rede feito, do que você chegar para somar com essa rede. Eu falo por isso, porque se a gente pegar o histórico das reuniões do Conselho Gestor, o prefeito só esteve presente em um momento, em 5 anos. Se o gestor realmente, se o que ele está apresentando fosse verdade, que ele quer auxiliar, que ele quer fazer um trabalho de preservação, ele teria tido mais presente, independente que tenha as cadeiras dos secretários ou de outros, ele teria ações mais concretas, Frei. Então, assim, eu acho que sim, me soa muito estranho a forma de ser tratada esse assunto, sabe? E eu queria encerrar uma fala que a fala do Lucas foi muito provocada, porque a gente tem que questionar algumas verdades, sabe? Fala-se muito da oportunidade de emprego para o nosso povo, mas esquece que boa parte do nosso povo hoje não tem moradia. Igual foi dito, a especulação imobiliária aqui em Araçuaí está gigantesca, né? Aluguéis aí R$2.000, R$3.000, R$4.000. E aí eu te questiono, que vale da prosperidade ou vale da esperança é esse que nós estamos vivendo? Para mim, a prosperidade e a esperança é aquela que é para todos, e principalmente para os humildes, né? Aqueles que mais precisam. Prosperidade e esperança que exclui aqueles que precisam do aparato, de uma assistência, do apoio do Estado, eu não acredito nessa prosperidade. Porque, para mim, quem está prosperando hoje aqui nesse território são os proprietários de imóveis. Eles estão prosperando. Agora, em cima de um sofrimento de toda uma classe trabalhadora. Então, eu acho que nós temos que muito debater. Eu até agradeço, Felipe, por esse espaço. Esse projeto de lei, eu acho que veio no momento oportuno. Eu faço a gente provocar essas discussões, falar também para tirar a mão da APA da Chapada do Lagoão. Mas, assim, é um absurdo a gente ver que a pressão é tão grande, né, por algumas empresas mineradoras, que a gente tem minérios aí, o Kaique sabe disso, que para 200, 300 anos, para que minerar uma área que é uma caixa d'água?
Se nós, como sociedade civil, como administração pública, o setor público, não impor limites, qual vai ser o legado, ou qual vai ser o resultado que nós vamos deixar para as gerações futuras? Nós temos que lembrar da luta lá de seu Zezé da Tesoura, de seu Antônio Gomes, né, de seu Zé Baixim, que lutaram lá na década de 70, 80 contra a monocultura do eucalipto, para que a gente tenha esse patrimônio aqui, sabe, Frei? Então, assim, eu acho que é muito importante essa luta. Queria agradecer ao professor Kaique, ao Lucas e demais outros que estão nessa luta, né? Independente da pressão toda que tem, eu acho que o prefeito não está sendo democrático. Eu acho que só de não acatar, Frei, uma recomendação vinda do bispo, o próprio Dom Geraldo pediu prudência, pediu que o processo fosse de uma forma mais calma, que fosse dada a oportunidade de fala às comunidades. O próprio Ministério Público recomendou e não acataram. Então a gente vê que tem alguma coisa de estranho, sabe? Saíram várias notas de entidades pedindo também prudência, notas técnicas de grupos de estudo mostrando as sobreposições de interesse minerário sobre essa área que vai ser reduzida. Então como é que eu vou acreditar num relatório que mostra muitas lacunas com outras evidências que estão aparecendo? Eu acho que, só para encerrar, eu nunca vi um direito ambiental retroceder. Eu acho que se realmente quer uma discussão de preservação, tinha que aumentar. Preservação, ou você investe, faz mais ações, falam-se, deveriam ter torres de monitoramento para monitorar aquele espaço. Concordo, Frei. Vai ter torre de monitoramento lá sim, você sabe quando, Lucas? Você sabe quando, Kaique? No dia que uma mineradora adentrar nesse espaço. Aí ela vai pôr a torre de monitoramento dela para que as pessoas não possam entrar no território que ela vai estar minerando, tá bom? Mas é isso, aí eu te agradeço novamente pelo espaço. É isso, Danilo. Olha, eu tenho que dizer, por tudo que vocês estão colocando aqui, pelo que eu tenho acompanhado, pelo também que está no vídeo, que eu aconselho as pessoas a assistirem, né, o vídeo da audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, né, dando voz para que as lideranças mostrem a verdade. Esse projeto de lei que busca amputar, cortar parte da APA, da Chapada do Lagoão, é um projeto maldito. É um projeto maldito. Não é uma bênção, né? Eu queria propor, vereador Danilo, Lucas, nosso quilombola, doutor Kaique, para a gente fazer uma rápida rodada aqui agora para as considerações finais, mas primeiro eu queria levantar assim, primeiro parabenizar vocês, né, e todas as pessoas, lideranças, comunidades que estão somando força, porque agora nós temos mais do que nunca de dar as mãos, né, os povos do campo, os povos da cidade, né, a hora é gravíssima que a humanidade atravessa. Então hoje eu gosto de contar para as pessoas que na minha infância e na adolescência eu fui criado no noroeste de Minas Gerais, em Unai e Arinos, trabalhando no sistema A6, 7 anos tocando roça de meia no meio dos latifúndios, e eu com machado e com foice, junto com o papai e 2 tios, a gente cortava a mata para plantar milho, feijão, mandioca para sobreviver. Mas hoje eu não tenho coragem de cortar mais nenhuma árvore, porque hoje eu percebo que cada árvore é sagrada. Toda árvore é uma usina produtora de oxigênio, é uma usina produtora de vida, né? Onde tem mais árvores, tem mais oxigênio, tem mais condições objetivas de vida. Cada árvore é uma usina que absorve gás carbônico. Então, quanto menos árvores, mais gás carbônico, mais contaminação, poluição e mais morte. Então, a gente tem que preservar, né? O Lucas já falava aí da gravidade, da falta de água cada vez, as temperaturas, o aquecimento cada vez maior, né? E eu pergunto para vocês aqui, para ficar bem claro, o doutor Kaique falou rapidamente, mas parece que um argumento falso que estão utilizando aí durante esse projeto de lei é que os proprietários que estão dentro da APA não teriam direito de usar as suas propriedades, de plantar e tal. Isso é verdade? E outra coisa, vocês já fizeram menção, mas se der para listar aqui, quais os principais argumentos que embasaram a recomendação do Ministério Público recomendando aí para os vereadores
arquivar esse projeto, né? E depois, se é possível socializar, quais e quantas as comunidades tradicionais que estão aí no município de Araçuaí e que direto ou indiretamente serão afetadas, né? E que, conforme o Lucas falou, segundo a Convenção 69 da OIT da ONU, tem direito à consulta livre, prévia, informada, consentida e de boa fé. E, covardemente, o governador Zema, junto com as grandes mineradoras, na prática estão amordaçando e aniquilando e não estão respeitando esse direito à consulta prévia que tem. E a última coisa, na sua fala, vereador Danilo, você me fez lembrar aqui do xamã Davi Copenalva, que é um xamã lá do povo indígena Yanomami. Ele escreveu um livrão, assim, mais de 800 páginas, junto com um antropólogo francês. O título é A Queda do Céu. E ele fala lá assim, olha, as rochas devem ficar dentro das montanhas, debaixo da terra. São as colunas do planeta Terra, né? Então, alto lá com essa história de ficar minerando todas as montanhas e todas as terras, né? Absurdo isso. Há uns 3 meses atrás, eu assisti uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Um professor da universidade lá de Buenos Aires, na Argentina, ele defendeu uma tese mostrando assim que nós vivemos numa comunidade de vida, né? Tem uma rede, nós precisamos da biodiversidade, né? Quando o professor Kaique falava dos impactos na flora e na fauna, mas é impacto não só nos animais grandes, é também nos pequenininhos, né? Nas abelhas, as abelhas são os que mais, né? Se altera isso, afeta o curso da vida toda. E esse professor dizia que, inclusive, as pedras são vivas. As pedras não são mortas. Nós, seres humanos, somos vivos, os animais são seres vivos, as plantas são seres vivos e as pedras também são vivas. Ele demonstrava lá assim que o que garante, por exemplo, os vários movimentos do planeta Terra, entre os quais se destaca o movimento de rotação, a Terra girando ao redor de si, ou o movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol. Ele diz assim, porque a pedra é viva e tem um jogo de energia. Então, com essa devastação brutal que as mineradoras vêm fazendo, eles vão, ao matar as pedras, e aí cemitérios de pedras são as rodovias calçadas, os prédios, os viadutos e tudo, isso está alterando o jogo de energia no planeta Terra, né? Então isso é muito grave. Então, para que a humanidade tenha futuro, a gente tem que levar muito a sério, né? Jesus Cristo fala das bem-aventuranças. E uma bem-aventurança hoje, feliz e bem-aventurada as pessoas, as organizações, as entidades, os movimentos sociais populares, todas as forças vivas que defendem por paixão, por amor, a natureza, porque senão nós vamos estar cavacando a nossa própria tumba da humanidade, né? Mas sem mais, agora eu sugiro a gente fazer uma rápida rodada final. Se vocês quiserem comentar alguma dessas perguntas que eu fiz aqui, ou o que precisa complementar para a gente concluir. Inicialmente... Frei, posso falar? Pode. Danilo, com você. Só sobre a questão da recomendação, a recomendação do Ministério Público foi muito clara, sabe? Ela foi direcionada ao prefeito, né? E à Câmara, né? No caso do presidente da Câmara, ao prefeito a retirada do projeto de lei. E para o presidente da Câmara que parasse a tramitação do projeto enquanto não fosse atendido as recomendações. Dentre as considerações apresentadas, destacou-se da presença das comunidades tradicionais e principalmente da falta de consulta prévia, informada e livre a esse povo. Então, assim, só tentando resumir, né, porque é uma recomendação de 9 páginas, muito bem embasada, e a gente sabe que isso não foi feito até a presente data, né. Eu esqueci de falar que o regime de caráter de urgência, pela nossa lei orgânica, ela é uma questão mesmo que o prefeito que determina, né, quando ele encaminha um projeto de lei para a Câmara. E na lei fala que até 30 dias ele tem que voltar para a pauta, né? Independente ou não se tem o parecer das comissões.
mas já foi dado parecer das comissões, porque a recomendação chegou na Câmara e na Prefeitura segunda-feira. Na quarta-feira eu fui convocado para a reunião da Comissão de Justiça e Redação, qual eu faço parte como membro, né? E meu parecer foi pela inconstitucionalidade do projeto. Mas o projeto tramitou porque o presidente deu parecer favorável, né? Inclusive na minha argumentação eu citei a própria recomendação do MP, né? Eu só esqueci de falar, Frei, acho que é um ponto muito importante, o professor Kaique vai poder falar muito melhor, e o Lucas, que próximo a essa APA, né, aqui nesse território do município de Araçuaí, nós temos uma barragem que foi construída no início da década de 90, que é a barragem do Calhauzinho. E eu tive visitando algumas comunidades, né, que estão ali próximo da barragem, também da APA, e moradores relatando, né, que locais onde antes trabalhavam ali suas hortas, né, onde tinha o trabalho ali da agricultura, depois que foi feito esse trabalho de terraplanagem, de modificações de estradas, nesse último período chuvoso, houve um assoreamento de mais de 1 metro desse espaço de onde que eles trabalhavam. Aí você pergunta, como é que eles tiveram esse controle, vereador? E eu me lembro de uma senhora me falando, Danilo, nossa cerca era de 1,5 metro, 1,80 m, aonde que dividia o espaço onde que a gente trabalhava com o largo, né? Quando a gente voltou, depois do período da chuva, que a gente foi ver, o espaço estava mais de 1 metro aterrado a cerca. Então, assim, é algo de se questionar, Frei, também, como é que está esse processo de assoreamento desse lago, dessa represa? Porque será que com a diminuição dessa área, com a intensificação da atividade minerária ao redor, nós não vamos estar também fardando essa estrutura de contenção a um possível também terminar suas atividades, ou vai impactar também toda uma bacia, né? Então, assim, eu senti falta também desses dados técnicos, dessa discussão nesses relatórios, sabe? Eu acho também, senti falta realmente de um relatório mais robusto, né? Falando de quais são os impactos com essa redução. Porque falar que diminuir vai ficar tudo ali homogêneo, vai facilitar. Eu quero que o prefeito me mostre, Frei, nesses 5 anos de gestão, qual foi o recurso, a dotação orçamentária que ele aplicou por conta própria. Nós citamos aqui, que o doutor Kaique falou, está sendo feito um trabalho, né, inicial, construção de um plano de manejo, oriundo de uma emenda parlamentar, que veio por iniciativa de uma parlamentar, que às vezes deve ter atendido um pedido de comunidades, né, mas do recurso próprio de Araçuaí, quanto que foi se investido nesse espaço nos últimos 5 anos, sabe? Só para você ter noção, o orçamento de Araçuaí previsto para esse ano é de 285 milhões. Lógico que a gente tem as partes obrigatórias para saúde, educação, né? Mas o prefeito ele tem o poder também de investimento próprio. Ele pode determinar uma quantia ali daquele recurso que é dos projetos prioritários, ele pode colocar como ação prioritária dentro da APA. Então fica esse questionamento. E outro para encerrar, Frei, em 18 anos de APA regulamentada com a lei de 2007, só agora Caraí veio questionar, depois de 18 anos. Caraí, o município vizinho, né? Isso, eu não posso como parlamentar questionar por que demorou-se 18 anos para um questionamento, e aí eu tenho que dar outra informação, Frei. No município de Caraí, na região de Caraí, ali adentrando mais ao Mucuri, né, quando a gente fala do Vale do Mucuri, lá existe uma unidade de conservação. Você sabia disso? Que a unidade de conservação lá do Vale do Mucuri, lá existe. Então, como que um município que também faz parte de um debate, participa de outra unidade de conservação, vem questionar uma territorialidade de uma unidade de conservação que talvez ultrapassou? Porque na lei, o doutor Kaique foi muito feliz, e eu concordo com ele. Para mim, não houve evasão territorial de Caraí. O direito territorial constitucional de Caraí foi respeitado. Está muito bem claro na lei de 2007. E eu tenho que falar isso aqui, porque esses estudos foram feitos, né, a regulamentação, com a participação da sociedade civil, de servidores públicos, municipais e estaduais, dentre esses concursados, e eu tenho que falar porque o trabalho foi feito pela EMATE essa que tiveram técnico de Juiz de Fora, Belo Horizonte, de Araçuaí, e eu acho muito estranho que servidores com todo um histórico técnico tenham feito um mau serviço desse, que é demarcar uma APA municipal no território do vizinho. Aí eu, como parlamentar, eu não tenho o direito de questionar? Eu tenho que votar algo numa pressa para atender um interesse que eu não sei qual que é o verdadeiro? No mais, eu me coloco à disposição, viu? Te agradeço pelo espaço e a luta aqui continua pelo jeito, viu? Paz e bem. Gratidão, vereador Danilo Borges. E sem mais, agora eu passo a palavra para o professor Dr. Kaique Cardoso para suas considerações finais.
o que eu preciso complementar, doutor Kaique? Então, como consideração final, eu faço aí um convite, um apelo para os moradores que estão dentro da APA, de ocuparem seus espaços no Conselho Gestor, para ter voz, porque eu, como coordenador do plano de manejo, eu quero ouvi-los e ver o que eles querem realmente proteger, fazer o zoneamento, porque pelo próprio SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele dá para o órgão gestor até 5 anos para fazer o plano de manejo. Ela foi criada em 2007. Nós estamos em 2025. Esse plano de manejo, sem nenhum apoio da prefeitura, está sendo aí como um plano de manejo preliminar da emenda parlamentar da Célia Jacriabá, deputada federal. É um convite mesmo para a gente poder fazer um plano de manejo em que englobe de fato o que a população quer. O que a população quer. Porque é lamentável quando a gente ouve que áreas privadas ou proprietários que estão dentro da APA estão agindo na ilegalidade ou não estão com as áreas que são suas. Isso é uma mentira. E eu posso trazer para vocês aqui, de acordo com a legislação federal, a Lei 9.985 de 2000, em seu artigo 15, parágrafo 4º, da área de proteção ambiental, fala justamente o seguinte: APA, nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação do público, observado as exigências e restrições legais. Então, o Conselho Gestor nunca impediu nenhum morador, nenhum dono de terra dentro da APA de exercer as suas atividades. Isso é uma mentira. Nunca impediu. Quem é dono da área vai continuar sendo dono da área porque a APA permite áreas privadas dentro dela, além das áreas públicas. E fazer um apelo também a esses moradores, e eu me coloco à disposição de que, como eles estão conservando um patrimônio natural, e eu não falo só um patrimônio natural local aqui de Araçuaí, não. Ele é regional quando a gente fala da bacia do Rio Jequitinhonha, que deságua na Bahia. Ele é nacional quando deságua na Bahia. É internacional quando a gente fala sobre a Convenção sobre a Biodiversidade, quando a gente fala sobre a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da 169, sobre comunidades tradicionais. Então, minhas considerações finais são essas. É sentar com a comunidade, que por vezes estão sendo pressionadas, que por vezes estão sendo mal informadas ou desinformadas, justamente para lutar sobre uma coisa que não existe. Então, eu estou aqui à disposição, porque meu único objetivo como professor é educar, é informar, passar conhecimento e conscientizar ambientalmente essa população. Então, essas são as minhas considerações finais. Nós estamos à disposição para ouvir as pessoas. Ok, muito obrigado, professor Dr. Kaique. Eu fico muito feliz de ver essa fibra, a contundência sua aqui na defesa da dignidade humana, né, apresentando com firmeza a argumentação técnica, né, a partir dos estudos universitários, do aparato legal. Isso é muito bom, porque sobre todos os nossos ombros pairam a grande responsabilidade social, responsabilidade ambiental e responsabilidade geracional, né? Então, agora, sem mais, eu passo a palavra para o Lucas Martins, jovem quilombola, do querido Quilombo, Córrego do Narciso do Meio, e também do Movimento dos Atingidos por Barragem. Bem-vindo, Lucas, para as suas considerações finais.
Então, eu fico pensando, quanto jovem, de quantas das pobres comunidades são impactadas. Aqui a gente vai ter 3 quilombos impactados de forma direta e 2 quilombos de forma indireta. Quais os nomes? A Pacararu Cinta Vermelha e o povo Guaranã Caboclo, impactado de forma direta desses empreendimentos. E não tenho dimensão de falar porque isso vai impactar a bacia do Jequitinhonha inteira, como o professor Kaique trouxe. Porque a gente está falando de um rio, de um córrego que deságua num rio que corta 2 estados, Minas Gerais e Bahia. Então, os ribeirinhos dessas outras comunidades vão ser atingidas. Se apenas com o platô de uma estrada, que o vereador Danilo traz, de uma barragem que foi criada em 1989, a gente vê que se assoreou 1 metro. A gente vê nessas árvores, só por uma estrada serem derrubadas, árvores que tinham mais de 100 anos de história. Pé de sucupira, pé de aroeira, que os nossos antepassados usavam ali como fazer a roça, que o Frei Gilvan traz, para a gente sentava debaixo daquelas árvores imensas para a gente almoçar e ficar observando a estrada de quem passava, os moradores locais que passavam antigamente ali. Era uma forma de entretenimento, de conviver com o meio ambiente. Mas a gente vê aqui por o chão. Não importa se é barragem, não importa se tem árvore, se é centenário ou se não. Atender um grupo seleto de pessoas e o interesse de capital de outros países. E, por último, gostaria de encerrar a minha fala convidando os agricultores para participar desse debate. Principalmente os que moram em torno da barragem Calhauzinho, que produzem muito para expor na Feira Municipal de Araçuaí. Porque imagina você ter que molhar suas plantas com água contaminada, igual acontece em Brumadinho. Que valor vai ter a agricultura familiar? Como vai ser expostos esses alimentos? Ou eles vão ficar em dúvida desses alimentos estar contaminados de uma mineração acima dessa barragem? Principalmente os grandes produtores de banana. É um embate que envolve toda a população de Araçuaí. Porque às vezes as pessoas pensam que não vai afetar elas diretamente, mas vão. Então eu convido os agricultores a somarem e fazerem parte dessa discussão política. Porque é o território nosso que está em jogo. É a soberania alimentar que está em jogo. É as comunidades tradicionais que estão em jogo. Isso envolve muito mais do que um prefeito ou uma câmara ir lá e aprovar um projeto. Isso envolve famílias, isso envolve vidas. Ok, muito obrigado, Lucas. Olha, fiquei muito emocionado. Por um lado, feliz por ouvir essa partilha de vida, a argumentação de vocês aqui, né? Quero mais uma vez agradecer às pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse programa Palavra Ética, né? Se você gostou, compartilhe, divulgue esse Palavra Ética, né? Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direito, inscreva-se, dê o seu like, né? Lucas Martins, muito obrigado. Professor Dr. Kaique Cardoso, muito obrigado, gratidão. Vereador Danilo Borges, que a luz e a força divina continue nos guiando. Aproveito também para agradecer todas as pessoas, né, movimentos sociais, populares, estudantes, professores, povo das comunidades que estão somando força nessa luta, né? Parabéns, que beleza ter aí na querida Diocese de Araçuaí, né, o Dom Geraldo Maia, né, um bom pastor, um bispo profeta, né, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, em profunda sintonia com o nosso querido Papa Francisco, né, que a Caritas Diocesana e a Caritas de Minas continuem com seu papel importante, a Comissão Pastoral da Terra, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAN, né, Movimento pela Soberania na Atividade Minerária, né, que a luz e a força divina, que os funcionários públicos, né, como Danilo aqui, Borges, que é vereador, que todas as pessoas, que as escolas se envolvam nessa discussão, né? Quero aqui lembrar também, chamar para a defesa da APA, Chapada do Lagoão, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, doutora Ana Cláudia Alexandre, você que é muito competente e apaixonada pela defesa dos camponeses, dos povos e comunidades tradicionais, pela defesa ambiental, né? Aqui, na defesa da Mata do Planalto, aqui em Belo Horizonte, a doutora Ana Cláudia Alexandre entrou com ação civil pública para impedir o licenciamento aqui, muito importante, tem
sido imprescindível em várias causas por Minas Gerais afora, que o Ministério Público Estadual agora que foi ignorado, né, aí pelo prefeito que não retirou o projeto e também, conforme o vereador Danilo mostrou aqui, parece que estão ignorando também a maior parte dos vereadores da Câmara de Vereadores, que o Ministério Público Estadual judicializa essa questão, que entre com uma ação civil proibindo essa amputação, sacrificar 23% da APA Chapada do Lagoão. Isso é inimaginável, né? Também que o Ministério Público Federal, né, o MPF, a Defensoria Pública da União, né, também assuma a sua responsabilidade de defender o meio ambiente e os povos e comunidades tradicionais, para a gente ter mais vida, condições objetivas de vida, porque está claríssimo, nós temos que frear essa mineração devastadora, né, essa volúpia, essa ganância sem fim. Você citava aqui, no município de Brumadinho, a Fiocruz já analisou o sangue do povo e já está comprovado, tem metais pesados nos corpos de todas as pessoas da população de Brumadinho e de vários outros municípios da bacia do Rio Paraupeba. Então isso não pode acontecer também aí no querido Vale de Jequitinhonha, precisamente no município de Araçuaí, né? Lucas, Kaique e Danilo, gratidão aqui, né? Mesmo no meio aí da folia do carnaval, nós temos direito a festar e a festa também faz. Jesus abençoa as pessoas também curtir a vida e tal, mas vamos ter que falar mais e quero ouvir também outras pessoas, outras lideranças aqui. Quem gostou, compartilhe isso aqui. Que a luz e a força divina nos abençoe nessa luta aí. Alto lá, e que esse projeto famigerado, inconstitucional, brutal, maldito, aí de amputar a APA Chapada do Lagoão, que ele seja arquivado, que esse projeto seja jogado na lata de lixo. O meio ambiente, os direitos da natureza, a natureza tem direito, a APA tem direito, os povos e comunidades tradicionais aí do querido município de Araçuaí têm direito, respeite o povo e respeite o meio ambiente. Prefeito e os vereadores aí, jogue esse projeto na lata de lixo. Peço isso pelo amor de Deus, tá? Um abração, quem gostou, compartilhe. Vamos continuar a luta com a luz e a força divina. Um abraço, tchau, tchau. Os atingidos pagam a conta, vem a lama, vai-se o rio, troca a vida por dinheiro, troca peixe por rejeito. É a morte, é o mercado financeiro. Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Até quando? Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Até quando? Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Até quando? Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Trabalha, a vida não vale nada.